30 metros de altura, quase 27 toneladas de ouro puro usadas só para o revestimento interno. Colunas de bronze com 8 metros, cada uma pesando mais de 30 toneladas. Paredes cobertas de cedro trazido do Líbano. Pisos de cipreste cuidadosamente polidos, querubins de 4,5 metros revestidos a ouro batido. O Templo de Salomão não foi apenas mais uma construção. Tornou-se a obra mais cara, grandiosa e tecnicamente avançada de toda a antiguidade. Foram precisos 7 anos inteiros de trabalho ininterrupto até sua conclusão. E ele consumiu mais ouro do que qualquer outro edifício conhecido daquela época. Mas há um detalhe que até hoje deixa estudiosos perplexos. As pedras usadas nas fundações chegavam a pesar cerca de 400 toneladas, o equivalente ao peso de 60 elefantes adultos. E tudo isso foi feito sem guindastes, sem polias de metal e sem rodas apropriadas. A grande questão é como blocos tão gigantescos foram cortados, transportados e assentados com precisão milimétrica há cerca de 3.000 anos. Engenheiros modernos analisam os números e ficam sem resposta. Porque o templo não era apenas grandioso, ele parecia ser impossível. Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas, os materiais e os segredos usados naquela construção impressionante. E no final, vai entender por que até hoje ninguém conseguiu reproduzir o que Salomão ergueu. Salomão não se contentou com pedras comuns. A Bíblia, no livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17, relata que foram usadas pedras grandes e preciosas para os fundamentos da casa do Senhor. Séculos depois, arqueólogos que estudaram a plataforma do Segundo Templo, construída no mesmo local, encontraram blocos que ultrapassam as 400 toneladas. Imagine cortar uma pedra desse tamanho de uma montanha sem dinamite, sem serra elétrica, sem equipamento moderno. Para essa tarefa, Salomão destinou 80.000 homens. Eles trabalhavam em pedreiras, espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. Acordavam antes do amanhecer, caminhavam longas distâncias e começavam a tarefa mais perigosa de toda a obra: cortar pedras gigantes. Não bastava golpear a rocha até ela quebrar. Era preciso cortes perfeitos, encaixes exatos e superfícies lisas, de modo que cada bloco se encaixasse no seu lugar. E havia uma regra divina que tornava tudo mais complexo. Nenhum som de ferramenta de ferro poderia ser ouvido no canteiro de obras. Isso está registrado no livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, cada pedra precisava sair da pedreira totalmente pronta. Todos os cortes, ângulos e acabamentos tinham que ser feitos longe do monte sagrado onde o templo seria levantado. O método usado era engenhoso. Primeiro, os cortadores marcavam na superfície da rocha o local onde ela deveria se partir. Usavam pedras mais duras para riscar as linhas. Depois, faziam pequenos buracos ao longo delas. Nesses orifícios, colocavam cunhas de madeira seca. Em seguida, derramavam água sobre as cunhas. A madeira inchava e criava uma pressão tão forte que, após algumas horas ou até dias, a rocha se partia exatamente no ponto desejado. Sem dinamite, sem martelos de ferro, apenas o som abafado da pedra se dividindo em duas partes. Mas isso era só o começo. Cada bloco precisava ser moldado, polido e medido com precisão. Essa parte ficava com trabalhadores experientes, capazes de interpretar os símbolos deixados pelos arquitetos, porque naquela época não existiam plantas em papel. As instruções vinham gravadas nas próprias pedras por meio de sinais que indicavam a posição exata de cada bloco. Um erro tornava o bloco inutilizável. O trabalho nas pedreiras era perigoso. Desabamentos eram frequentes, blocos rolavam montanha abaixo, esmagando tudo. Não havia proteção nem hospitais próximos. Ferimentos graves quase sempre eram fatais. Mesmo assim, dia após dia, os 80.000 homens voltavam ao trabalho. Os israelitas recebiam pagamento e tinham períodos de descanso, mas os cananeus não tinham escolha. No livro dos Reis, capítulo 9, versículo 21, está escrito que Salomão os sujeitou a trabalhos forçados.
Eles cortavam pedras, porque se não o fizessem, seriam punidos severamente. E cortar pedra era só o começo. O verdadeiro desafio vinha depois. Transportar blocos de 400 toneladas por quilômetros de montanhas, sem máquinas. Para isso, Salomão designou 70.000 homens. Eles não cortavam nem esculpiam, apenas transportavam. O método usado era simples, mas brutal. Rampas de terra compactada, troncos de árvore como rolos e cordas grossas feitas de fibras vegetais. Centenas de homens seguravam as cordas enquanto um supervisor gritava as ordens. Puxar, parar, reposicionar os rolos, puxar novamente. E assim, centímetro por centímetro, o bloco avançava. Às vezes, levava semanas inteiras para percorrer poucos quilômetros. Mesmo assim, o trabalho não parava, porque o templo deveria ficar pronto em 7 anos exatos. Quando o bloco chegava ao monte, o silêncio era absoluto. Nenhum som de ferramenta de ferro era permitido. Se a pedra estivesse fora do lugar, não se podia martelar. Era preciso puxar de volta, ajustar e tentar novamente. Os supervisores eram implacáveis, conferindo cada medida e ângulo. Cada movimento era um misto de cálculo técnico e reverência espiritual. Se transportar pedras já era um desafio mortal, havia ainda outro obstáculo: a madeira. O templo não podia ser feito só de pedra. Era necessário o cedro do Líbano, a madeira mais nobre da época. Essa madeira era conhecida pela durabilidade, perfume agradável e resistência ao apodrecimento. Era usada por reis e imperadores para erguer palácios e templos. Mas Israel não possuía cedros. As árvores cresciam a 200 quilômetros de distância, nas montanhas do Líbano. Salomão fez um acordo com o rei Hirão, de Tiro, conforme está no livro dos Reis, capítulo 5. Israel pagaria 20.000 couros de trigo e 20.000 bar de azeite por ano, o equivalente a milhões de litros. Era uma quantia enorme, mas sem cedro não haveria templo. Para esse trabalho, 10.000 israelitas foram enviados ao Líbano, trabalhando em turnos, 1 mês nas montanhas e 2 em casa. A supervisão era feita por Adonirão, responsável por organizar os grupos. Eles subiam as montanhas e trabalhavam com os lenhadores fenícios, especialistas em cortar cedros centenários com dezenas de metros de altura. Um erro podia destruir o tronco e custar vidas. Depois que os troncos eram cortados, vinha a primeira parte do transporte: o mar. Os lenhadores amarravam os troncos e formavam grandes jangadas, conduzidas pelo Mediterrâneo até o porto de Jope, hoje região de Tel Aviv. Dali ainda faltavam 60 quilômetros até Jerusalém. Cada tronco pesava toneladas e era levado em rampas de terra, rolando sobre madeiras menores, puxado por cordas e centenas de homens. Quando chegavam, cada tronco era mais uma peça encaixada no quebra-cabeça sagrado. Imagine o maior canteiro de obras da antiguidade, com centenas de homens movendo pedras colossais e, ainda assim, silêncio absoluto. O livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7, registra que nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu durante a construção. O silêncio tornava tudo 10 vezes mais difícil. Cada pedra precisava estar perfeita, cada encaixe preciso. Se houvesse erro, todo o processo tinha que recomeçar. Para tornar isso possível, os mestres construtores criaram um sistema de marcações. Nas pedreiras, gravavam símbolos, letras e números nas pedras, indicando o lugar exato onde cada bloco deveria ser colocado. Ao chegar a Jerusalém, bastava ler a marcação. Nada era improvisado. Tudo era calculado. O ambiente era de reverência e tensão. Centenas de homens moviam blocos gigantescos em silêncio. As únicas ferramentas permitidas eram alavancas e cordas. Cada ordem precisava ser seguida à risca. Um erro poderia matar dezenas. Por isso, 3.300 supervisores percorriam constantemente o canteiro, observando e corrigindo. Acima deles, 550 chefes principais coordenavam tudo, respondendo diretamente a Salomão. Era uma organização quase militar, com disciplina rígida, recompensas e punições. Mas por que tanto silêncio?
Porque o templo não era apenas uma obra, era a casa de Deus. O barulho de ferro era considerado impuro. Cada pedra colocada em silêncio era um ato de adoração. O silêncio lembrava que aquele era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Trabalhar ali era um culto constante. Cada gota de suor era uma oferta. Cada corda puxada um ato de fé. Cada pedra encaixada uma prova de devoção. O impacto espiritual era profundo. Homens trabalhavam em silêncio, movendo toneladas, sentindo que cada esforço era dedicado ao próprio Criador. Se as pedras e madeiras já impressionavam, o ouro fazia o templo brilhar como nenhum outro lugar na terra. Mais de 27 toneladas de ouro puro foram usadas apenas no interior. O Santo dos Santos media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura, totalmente revestido com ouro batido. Não tinta, nem camadas finas, mas placas verdadeiras, marteladas até ficarem finíssimas e pregadas sobre a madeira de cedro. Entrar ali era como estar dentro de um sol. Israel não tinha especialistas suficientes, então Salomão trouxe um homem de Tiro, chamado Hurão, filho de uma viúva israelita e de um artesão fenício. Ele era sábio e habilidoso em todo o trabalho de bronze. Sob sua liderança, o ouro e o bronze foram moldados com perfeição. Ele fez as 2 colunas monumentais, Jaquim e Boaz, com 8 metros de altura e 34 toneladas cada, e também o grande tanque de bronze sustentado por 12 bois metálicos. As fornalhas funcionavam dia e noite. O ouro era aquecido, martelado e moldado em placas finas. O calor era insuportável. Os homens trocavam de turno constantemente. Muitos se queimavam, mas continuavam. Continua no próximo capítulo.